Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar falando de pronomes. Porém, a gente vai falar ainda sobre pronomes indefinidos, mas nós também vamos falar sobre pronomes interrogativos. Bom, gente, primeiramente a gente vai falar sobre a palavra um. É uma palavra, gente, que ela pode funcionar como artigo indefinido, pronome indefinido ou como numeral. Então, a gente pode perceber aqui que ela pode ter três funções. Como que eu vou diferenciar? Para que seja artigo indefinido, terá necessariamente que acompanhar substantivo. Então, para ser artigo, preciso ter um substantivo. Então, um carro, justamente porque carro é um substantivo. Agora, para ser pronome indefinido, precisa estar em oposição a outro pronome. Com outro, então, né, por exemplo. Então, aqui, gente, eu preciso necessariamente ter essa oposição. Para ser numeral, ou sua ideia de quantidade é explícita ou deve aparecer em oposição a outro numeral. Então, basicamente, gente, eu tenho regrinhas específicas para saber quando a palavra um é um artigo, quando ela é um pronome indefinido ou quando ela é um numeral. Então, é uma palavra que eu posso classificá-la de formas diferentes. Então, também, gente, só para a gente entender como que isso funciona. Eu tenho aqui, ó, encontrei um amigo ontem. Por que é um artigo indefinido? Porque está na frente da palavra amigo, que é um substantivo. Um homem diz uma coisa, outro dizia outra. O que acontece aqui, gente? Eu tenho aqui um e aqui uma. Então, eu tenho oposição entre eles. Então, por isso, ele é classificado deste modo como pronome indefinido. Não quero duas, mas só uma secretária. Nesse caso, eu sei que é um numeral porque está em oposição ao numeral duas. Então, duas e uma. Então, eu sei que é um numeral. Ou seja, a forma que a gente tem, então, de fazer essa distinção é justamente por essa oposição. Então, eu tenho que ter outra palavra nessa oração que me dê essa dica do que é ali. Aí, gente, eu também tenho o pronome indefinido quem. Ele é sempre substituível por aquele que. Então, vamos testar aqui, ó. Quem não deve, não teme. Aquele que não deve, não teme. Quem veio aqui não conseguiu entrar. Aquele que veio aqui não conseguiu entrar. Ele não é quem eu pensava. Ele não é aquele que eu pensava. Ou seja, gente, para eu ter certeza que esse quem, que pode ter outras funções, ele é um pronome indefinido, eu faço o quê? Eu faço a substituição. Então, eu substituo por aquele que. Então, é uma forma da gente entender como que funciona o que. Aí nós temos o pronome demonstrativo, pronome indefinido, cada. Ele é sempre pronome adjetivo. Portanto, gente, ele deve vir acompanhado do substantivo que determina. Então, eu sempre tenho que encontrar o substantivo. Então, eu tenho aqui, cada aluno trará seu material. Aqui o cada, eu sei que ele é um pronome indefinido, justamente porque ele está acompanhado, então, do substantivo aluno. Cada unidade custava R$10. Aqui o cada é pronome também indefinido porque está acompanhando, então, o substantivo unidade. Ou seja, sempre que eu tiver que ter a certeza que ele é um pronome indefinido, ele vai estar sempre acompanhado de um substantivo. Também, gente, ele, né, assim, veja as construções seguintes que só devem ser usadas em contextos informais. Os alunos trouxeram R$10 cada. Por que ele só pode ser usado, gente, em contextos informais? Justamente porque, gente, eu não posso ter esse tipo de construção sem ter um substantivo que faz referência direta a ele. Porque senão, gente, ele deixa de ser, então, um pronome indefinido. Também, gente, no nível
formal da linguagem, corrigiríamos essa frase associando cada ao substantivo que determina, ou usando-o nas locuções cada um e cada qual. Por exemplo, cada aluno trouxe R$10. Então, esse cada relaciona-se a aluno. Os alunos trouxeram R$10 cada um. Então, eu fiz essa substituição, justamente porque se for só a palavra cada, eu preciso necessariamente ter um substantivo junto. Agora, se eu não quero ter um substantivo acompanhando, eu uso cada um, como no segundo exemplo. Agora, gente, outros pronomes indefinidos. Substituem os pronomes indefinidos as palavras fulano, cicrano e beltrano. Por exemplo, gente, fulano veio aqui. Ele está substituindo o pronome indefinido alguém. Vocês já devem ter visto alguém querendo usar algum discurso de forma genérica e daí eles fazem o quê? Eles pegam, fulano, beltrano, algo assim, gente, justamente para trazer essa indefinição. Eu não sei quem, mas foi alguém. Aí, gente, nós chegamos então nos pronomes interrogativos. Eles são indefinidos, com uso específico. A determinação do elemento desconhecido. Emprega-se nas interrogativas diretas e também nas indiretas. São quatro apenas. Que, o que, quem, qual, quais e quanto. Então aqui, gente, nós temos um exemplo de como eles funcionam, então, em frases interrogativas diretas. Que houve? Aqui eu estou usando o pronome interrogativo substantivo. Que livro você quer? Pronome interrogativo adjetivo. Quem veio aqui? Pronome interrogativo substantivo. Qual você deseja? Pronome interrogativo substantivo também. Qual perfume você usa? Pronome interrogativo adjetivo. Quantos você quer? Pronome interrogativo substantivo. E quantos livros você quer? Pronome interrogativo adjetivo. E o uso em interrogativas indiretas, que não há necessidade de um ponto de interrogação, eu tenho. Quero saber o que houve. Diga-me que livro você quer. Não sei quem veio aqui. Responda qual você deseja. Perguntei qual perfume você usa. Sei quantos você quer. Ele disse quantos livros você quer. Ou seja, gente, eu utilizo ele ali para dar essa ideia de pergunta, mas não de pergunta direta. Porque, gente, se ela for direta, eu utilizo o ponto de interrogação. Aí, gente, nós temos também o uso desses pronomes em frases exclamativas. Os pronomes interrogativos adjetivos podem ser empregados com valor exclamativo. Por exemplo, que livro? Que mulher bonita? Qual dia triste? Quantas pessoas? Quanta felicidade? Ou seja, gente, são pronomes que normalmente a gente usa como pronomes interrogativos, mas que eu posso usá-los também em frases exclamativas. Lembrando, gente, a gente viu lá as funções, então, dos pronomes chamados, então, de indefinidos, que são aqueles, né, que não trazem uma definição clara, precisa. Agora, os pronomes interrogativos são aqueles que servem, então, para perguntas. Lembrando, não somente para perguntas diretas, tá? Eu também posso ter perguntas indiretas. Gente, só peço que vocês tomem cuidado, principalmente com a palavrinha que. Por quê, gente? A palavra que dentro da língua portuguesa pode ser pronome indefinido, pode ser pronome interrogativo, pode ser usado em frases exclamativas. Ela é uma palavra que tem várias e várias funções. Bom, gente, falamos então mais um pouquinho sobre, pronomes. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.